quadrados mínimos, tá? Sempre mínimos quadrados. Que ele consiste... aliás, não vou falar o que ele consiste, vou falar parecido com o que é. É parecido com interpolação, mas ele não é uma interpolação, tá? Então, nós vamos determinar uma função, não vou definir ainda, eu só vou falar o que a gente vai fazer. A gente vai criar uma função f de x que se aproxima ao máximo de todos os pontos que vão estar ali no gráfico, tá? Ele não vai ter que passar por cima dos pontos como na interpolação, mas ele vai ter que ter uma aproximação de todos os pontos da melhor forma possível. Aí você vai falar assim, como que eu posso fazer então para eu conseguir, né, fazer isso? Eu primeiro preciso dos pontos. Preciso dos pontos, os pares ordenados, o x1 é x1, que é o x e o y, né? Outro xy, outro xy e assim por diante. Aí, eu preciso também de funções, como se fossem funções geradoras ou funções geratrizes. Vou chamar funções geradoras por enquanto, funções geradoras. Lembra lá da parte de álgebra linear, onde você tinha lá espaço gerado, espaço vetorial gerado por um conjunto de funções? É mais Sim. ou menos essa a ideia. Então aqui a gente vai pegar essas funções que vão gerar, a partir de uma combinação linear, uma outra função φ de x. Então, sejam as funções g1, g2 até gn, que você vai escolher de alguma forma, porque você vai bater o olho no gráfico e vai pensar assim, poxa, isso ali está parecendo uma função senoidal, isso está com cara de uma função linear, isso está com cara de uma parábola, está com cara de uma hipérbole. Então, está com cara de uma função exponencial, dependendo da tua visão inicial, você vai escolher um conjunto de funções, ou uma ou mais funções, né? Para fazer o quê? Para gerar uma função φ que represente aquele conjunto de pontos, tá? Mais ou menos assim. Se a tua função tem uma tendência, uma tendência linear, porém ela está oscilando como se uma determinada inclinação, como se ela fizesse isso daqui, ela crescesse assim, ó, tá? Então ela está lembrando aqui uma seno, cosseno, mas ela está subindo em torno de uma reta. Então você pode de repente escolher uma função x e uma função cosseno de x. Para quê? Para fazer a combinação linear, sei lá, um alfa 1 vezes x mais um alfa 2 seno de x ou cosseno de x, não faz? E dessa forma, a gente vai ter que calcular quem são esses pesos aqui, os alfas, que multiplicam as funções, de tal forma que a gente consiga aproximar ao máximo essa função φ da f verdadeira, que às vezes eu não conheço ela, né? Posso não conhecer, como já comentei várias vezes. Essas funções elas são escolhidas, a princípio, com base no conhecimento é, que a gente vai ter, no conhecimento teórico, no conhecimento empírico também, tá? Ou seja, o conhecimento empírico é a partir dos dados. Você olhou lá o conjunto de dados, se esses dados eles têm um comportamento de um tipo ou de outro, você vai escolher essas funções com base nesse tipo de comportamento. Para você conseguir visualizar esse comportamento dos dados, a gente monta aí o diagrama de dispersão, que nada mais é do que você pegar lá um plano XY e colocar os pontos. Coloca os pontos x1 f de x1, x2 f de x2 e assim por diante. E a partir desse diagrama você pode identificar uma curva, ou melhor, uma função, né, que melhor se ajusta aos dados, com base no teu conhecimento teórico, né? Você já sabe qual que é o formato de uma parábola, você sabe qual que é o formato de uma exponencial, de uma logarítmica, já conhecem a seno e a cosseno, você sabe como que ela se comporta. Então, essas classes de funções, que a gente fala em função logarítmica, função polinomial, função é, hiperbólica, função exponencial, essas classes de funções aí você pode pegar de qualquer uma dessas classes, inclusive misturar elas, não tem problema nenhum. E aí, depois que você escolheu, o que, que você tem que fazer? Você tem que escolher aqueles pesos da função φ, pesos aqui, os alfa 1 multiplica de 1 mais alfa 2, que está multiplicando de 2, até o alfa n, determinar quem são os melhores alfas, de modo que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Ou seja, o que eu quero fazer é pegar a função f verdadeira, menos a função que eu calculei ali, que eu
eu determinei ela, porque essas duas funções é para elas serem muito próximas uma da outra. E essa diferença aqui, essa distância, ou esse desvio, é que vai dar o erro. E eu quero que esse erro ou desvios sejam mínimos. Vou fazer um negócio, senão não vai ter. Mas e aí como que eu faço para escolher essa distância mínima? Basta você fazer um menos o outro? Porque se você pega, aplica a função num ponto menos a função f, depois a função φ no ponto, calcula essa diferença. Pega o próximo ponto, calcula a função, a imagem da f, a imagem da φ. E depois, se você juntar, somar essas diferenças, não dá certo, porque você pode estar somando o valor positivo com negativo, né? Então, o que que a gente adota aqui? A gente adota a soma dos quadrados dos desvios. Ou seja, você faz essas diferenças aqui, eleva ao quadrado e soma todas elas. E eu minimizo isso, em vez de minimizar a soma dos desvios simplesmente. Então, eu minimizo a soma dos quadrados dos desvios. Aí sim eu estou garantindo que eu não cometa um erro, porque se eu fizer somente a soma dessas diferenças, f de x1 menos φ de x1 mais f de x2 menos φ de x2, ou seja, erro 1 ou D1, né? Diferença, desvio 1 mais o desvio 2 mais o desvio 3. De repente o desvio 1 ele é positivo, o desvio 2 ele é negativo, eles podem se anular. E aí você vai falar que não tem desvio. Né? Imagina lá que você tem uma função que é essa daqui, ó, que é a função que você quer representar ela. Aí você representa ela por uma reta. Aí você, por exemplo, toda essa região aqui do meio aqui é o erro nosso, né? Então você errou toda essa região aqui é o erro, né? Ou você quer minimizar o quê? De alguma forma. Você quer minimizar essa área. Então você trabalha aqui, essa região, vamos chamar, né? Você quer minimizar essa região. E como você faz para minimizar essa região? Imagina que você olhe para cá, ó, pegue um ponto aqui, por exemplo, esse ponto, né? Sei lá. Aqui você tem uma diferença, que é um desvio aqui, ó, né? Aqui você pega esse ponto, aqui você vai ter um outro desvio, só que esse desvio aqui vai estar para baixo, esse desvio vai estar para cima. E se você somar eles vão dar zero. Daí você vai falar o seguinte, ó, o desvio, a soma dos desvios é zero. Significa que a função está em cima. Não está. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que tomar esse cuidado de você elevar ao quadrado aqui, ó. Porque quando você eleva ao quadrado, você não zera a soma. Quando você eleva ao quadrado, você não zera a soma. Se você zerar essa soma dos desvios aqui, você não pode falar que a curva, a φ de x que você encontrou, ela é boa porque ela está próxima. Tá? Não necessariamente ela está próxima. Tá? Vamos fazer um exemplo mais simples ainda. Cara, vocês não entenderam para quê? Vamos pegar um exemplo assim. Tem essa reta. Aí você tem essa curva aqui. Olha aqui. Eu teria que ter calculado isso daqui. Isso aqui no caso é F. Tá? Eu não estou conseguindo desenhar aqui com o meu mouse, galera. Então, se você tem aqui como essa curva aqui sendo a F, e essa outra curva aqui sendo a curva interpolada, ou a curva aproximada. Eu tive uma crise de refluxo essa noite, pessoal, então estou um pouco fundo da garganta aí, porque vocês sabem, deve saber como é que é a crise de refluxo. Né? Acabei comendo fritura, café e refrigerante em excesso no mesmo dia. Caramba. Daí assim, galera, então se você olha para cá, ó, essa reta aqui, ó, que é uma reta que eu estou utilizando ela para aproximar dessa outra aqui, ela está bem longe. Mas se você olhar para esse desvio aqui e somar com esse desvio aqui, esse desvio que é positivo com esse desvio que é negativo, eles zeram. Mas você vai ter um erro positivo e você vai ter um erro negativo. Se você somar esses dois erros aqui, eles vão se anular. E vai dar a impressão que essas duas curvas, essa função e essa função, elas são iguais. E não são, de fato. Então, por isso que eu falo, tem que elevar ao quadrado essas somas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a imagem da Professor, função do ponto. desculpa, eu não entendi. Por que tem que levar ao quadrado? Para não zerar. Para você não zerar erro positivo com erro negativo. Nossa, tô boiando, professor. Você calculou lá uma função, mas a função era para dar menos 10 e deu 10 positivo. Tá, Você errou. errei, Outra hora a função era para ser 10 e deu menos 10, deu o contrário. errei.
Errou também. Então Só que tem quando que haver você... uma simetria, né? Na função. Não, você não pode ter área entre as curvas. É isso que eu estou falando. A área tem que ser a mínima possível. Se você somar erro positivo com erro negativo, você vai ter zero de erro em algum momento. Sim. E isso é falso. Tá? Então, você tem que levar ao quadrado para quê? Para sempre você somar valor positivo. Se você não elevar ao quadrado aqui, no momento que você calcular essa diferença, horas isso daqui vai ser positivo, horas isso daqui vai ser negativo. Quando você soma número positivo com número negativo, a tendência é dar zero. Porque isso Sim. daqui é resíduo, isso daqui é desvio, é valor pequeno. Né? Quando você soma erro positivo com erro negativo, a tendência é se anular. Porque horas você calculou a mais, horas você faltou calcular. Sim. Você não vai estar com a função perfeita simplesmente falando que a soma dos desvios é igual a zero. Mas se você conseguir zerar isso aqui, ó, a soma dos quadrados dos desvios, aí você tem a curva perfeita. Coisa que nunca vai acontecer, tá? Então aqui é assim, gente. Se a gente olhar para cá, função φ, a função φ de x é o quê? Alfa 1 G1 mais alfa 2 G2 mais alfa n Gn. Função φ. Quando eu faço o somatório, a minimização, faço a minimização da soma dos quadrados, da soma, tá aqui no somatório, tá ali, ó, da soma dos quadrados dos desvios. Se eu minimizar esse valor, eu estou minimizando o quê? Estou minimizando essa diferença, porque desvio ao quadrado, beleza? O que é a φ de x? Alfa 1 G1 mais alfa 2 G2 mais alfa 3 G3 mais pontinhos alfa n Gn. Então, eu vou colocar isso daqui no lugar desse alfa, dessa φ de x. Daqui. Então, eu vou ter f de x menos alfa 1 G1 menos alfa 2 G2 menos alfa 3 G3, porque tem um menos aqui subtraindo a função toda, né? Não tem segredos para vocês. Beleza. Para minimizar essa função f, devemos encontrar pontos críticos da função, ou seja, temos que encontrar os pontos das derivadas parciais são iguais a zero. Eu quero minimizar, tem que fazer o quê? Derivada igual a zero. No caso, como a gente está trabalhando aqui com função de mais de uma variável, eu vou ter que utilizar a derivada parcial. Beleza? Então, eu vou minimizar o quê? Esse somatório, fazendo o quê? Derivada parcial igual a zero. Então, eu vou fazer isso para cada um dos alfas. Para cada um dos alfas. Para alfa 1, para alfa 2 até alfa n. Quando eu faço a derivada parcial dessa expressão aqui, que é a f menos a φ, isso aqui é a φ, né? F de x menos a φ de x. Quando eu derivo, por exemplo, com relação a alfa 1, isso é zero. Tudo que vem para cá é zero, vai ficar menos G1. Beleza? Você sabe disso. Mas aqui eu tenho a derivada de uma função composta, ou seja, eu tenho aqui uma função elevada ao quadrado. Fazer a derivada parcial disso daqui, lembrando que é uma potência, desce o 2, multiplica o que está dentro, multiplica pelo que está aqui e deriva o que está dentro. Então, para j igual a 1, eu estou falando de derivada com relação ao alfa 1. É só alfa 1 que é a nossa... Eu estou derivando com relação ao alfa 1, essa é constante. Então, eu vou ter o quê? Passo 2 multiplicando para frente, que multiplica o somatório, tá aqui, vezes a derivada do que está dentro aqui. Derivada disso aqui com relação ao alfa 1 é menos G1 de x, conforme a gente já comentado. Beleza? Bom, isso daqui foi para j igual a 1. Se eu fizesse j igual a 2, eu teria o quê? Duas vezes esse somatório que multiplica menos G2 de x. Se eu fizesse para a derivada parcial de f com relação a alfa 3, ou seja, para j igual a 3, eu tenho igual duas vezes esse somatório aqui que multiplica menos G3 de x. E o que eu tenho que fazer com todas... Aqui é a regra da cadeia, tá? Por isso que eu comentei aqui antes. O que eu tenho que fazer com tudo isso daí? Para cada um dos j's, eu vou criar uma equação igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu estou querendo calcular o ponto de mínimo. Derivada primeira, tá aqui, derivada primeira igual a zero. Mas isso daqui é genérico, tá, galera? Eu teria que fazer para todas as linhas aqui. Então, quando eu faço para todas as linhas, eu faço para a linha 1, para a linha 2, para todas as linhas, no caso, para todos os i's, né?
aliás, para todos os J's aqui, né? Para todo J, ou seja, eu faço para alfa 1, para alfa 2, para alfa n, ou seja, aqui eu estou fazendo isso daqui, galera, é derivada daquela diferença com relação ao alfa 1, aqui com relação ao alfa 2, outra ali com relação ao alfa 3, ou seja, eu faço todas essas igualdades e forço elas serem zero. Por quê? Porque eu estou fazendo ponto de mínimo. Derivada primeira igual a zero. Pronto. Está resolvido o problema nosso aí, né? Esse sistema linear aqui, eu posso reescrever ele, aplicar... Ó, esse daqui é um colchetes, vezes outro colchetes aqui. Então, eu posso aplicar distributiva, jogar por outro lado que não depende de x, né? Vai ter alguma coisa que não depende de x aí? Que não depende de, desculpa, de alfa. No caso aqui, o alfa vão ser as nossas variáveis aqui, tá? Alfa 1 até a coluna do alfa 2, até o alfa n. Vai ter alguma coisa que não depende de x, de alfa? Sim. Quando você multiplica esse f vezes esse cara aqui. F vezes menos G1. É menos F G1. Joga para o outro lado, F vezes G1. Joga para o somatório, inclusive, né? F G1. Outra coisa. F vezes G2, negativo, passa para o outro lado somando, positivo, passa para o somatório dele. Ali. E o resto fica tudo do lado direito da igualdade. Aqui vai ter alfa 1 G1 vezes menos G1, fica positivo, né? Menos é mais. Alfa 1 G1 ao quadrado. Alfa 1 G1 vezes G1, que é G1 ao quadrado. Aqui eu vou ter um alfa, esse vezes alfa 2, positivo, vai dar G1, G2. E assim por diante. Beleza? Beleza, pronto. Eu tava cantando aqui, tava vendo. Opa, desculpa, Bruno, eu vi que você estava cantando. Não, sem problema. Estava cantarolando ali, eu falei, acho que o Bruno esqueceu o microfone ligado. Esse cara, o cérebro já tá travado já. Tá tranquilo. Então, sistema linear quadrado, tá? Um sistema linear quadrado, com n incógnitas e n equações. Então, você tem aqui n equações. Como você pode ver que você tem n equações? No caso do Gn, aqui, ó, G1, G2 até Gn, você tem n equações. E como você sabe que você tem n incógnitas? Alfa 1, alfa 2 até alfa n incógnitas. Então, você tem o número de a enésima coluna pelo alfa, né? E a enésima linha pode ser pelo Z aqui, né? Beleza? Pode ser por esse G aqui. Eu acho que vai clarear bastante quando vir um exemplo, né, Bruno? Tipo, Sim, aonde vai estar essa coluna, o que vai ser a função. Exatamente. Então, vamos lá. No caso, se você tiver apenas uma função geradora, que é aquela que eu comentei antes lá, G1, G2 até Gn, se você tiver apenas uma função, a nossa f de x fica alfa 1 G1. Simplesmente isso. Tá? No caso, como que ficaria um sistema para representar, para eu resolver esse alfa 1 aqui? Eu quero calcular quanto que vale esse alfa 1, qual que é o peso, quanto que ele vale. Você tem que resolver um sistema 1 por 1, que vem desse sistema genérico aqui. Só vai ter até G1, então você vai fazer o quê? Você só vai ter até G1, somatório de G1 vezes G1 vezes alfa 1 igual. Já vai por igual, porque você não vai ter G2 aqui. F vezes G1. F vezes G1. Só isso. Agora, para resolver um sistema desse tipo, em que você tem que calcular o alfa 1 e o alfa 2, ou seja, você deu duas funções, uma G1 e uma G2, você quer calcular os pesos para alfa 1 e alfa 2. Você vai resolver um sistema 2 por 2. Ou seja, esse sistema genérico aqui, ó, você cria um 2 por 2. Seria o caso do G1, G1, alfa 1, mais G2, G1, alfa 2, igual a FG1. Segunda linha, G1, G2, alfa 1 mais G2, G2, alfa 2, igual a FG2. Tá? Veja que eu quero calcular aqui os alfa. O alfa 1 e o alfa 2 são as minhas incógnitas. Quando eu calcular eles aqui, eu volto aqui em cima e completo. Aí eu vou ter os pesos das funções. Então, tem que resolver sempre no sistema quadrado. Professor? Sistema linear, tá? Professor, daí se no caso tivesse também um mais A3G3, eu ia falar. Caso, né? Eu ia falar pra ver se tava certo.
Daí você aumenta o número de linhas e colunas. Então, se você tem até G3, vai ter 3 linhas com 3 colunas aqui no lado esquerdo da igualdade. O lado direito é o lado que independe dos alfas, né? Veja que no lado direito aqui não tem alfa. Então, só do lado esquerdo você tem a coluna do alfa 1, coluna do alfa 2 e a coluna do alfa 3. E aqui você tem a coluna das constantes. É um sistema linear, tá? É um sistema linear. Por mais que você fale assim, mas professor, mas tem G vezes G ali, ó. Isso daqui é não linear. Veja que nossos parâmetros, as nossas variáveis aqui são os alfas. Elas são lineares aqui nesses cara, aqui nos alfa, né? Você não tem um alfa 1 ao quadrado aqui. Se você tivesse um alfa 1 ao quadrado, já não seria mais um sistema linear. E aí nós teríamos uma dificuldade em resolver isso. Tá? As equações desses sistemas são chamadas equações normais, que nada mais é do que um sisteminha assim, simples, comum, como a gente já resolveu aí em outras É de etapas. Já primeiro grau, né? resolvemos na... Não tem expoente ao Não. quadrado. Tá? Não tem nenhuma variável ao quadrado, né, nesse caso. Não tem nenhuma variável quadrada, não é do primeiro grau, é linear. Ah, sim, linear. É Isso. linear. Equação linear. Isso. Funções lineares, né? É um sistema de equações lineares. É lá da álgebra. Como a gente já fez aqui um método de resolução do sistema, eu não gostaria que vocês aplicassem ele, tá? Porque nós queremos a solução exata do sistema. Agora, nada de ficar aproximando. Nada de ficar usando lá Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel para resolver esse sistema aqui. Tá? Tem que usar a solução verdadeira. A não ser que o sistema seja muito grande, se esteja num problema prático, em que você tem um sistema de 10 mil linhas por 10 mil colunas, você tem que resolver um problema de engenharia monstruoso. Aí você vai utilizar o cálculo numérico o método numérico para resolver esse sistema, para depois calcular aqui os pesos, a otimização dos pesos. Né? Professor, mas no de Gauss-Jacobi ele dá o resultado certo, não dá? Tipo, a aproximação Não, exata. não, quase nunca não. Às vezes ele dá. Mas você viu que os exemplos que a gente trabalhou deu, né? Ele vai aproximando, vai aproximando, Sim. vai aproximando, e chega uma hora que fica constante o resultado. Pode pegar qualquer exemplo e tentar fazer isso e vai ver, a maioria deles não vai dar certo. Tá? Ele não vai dar o resultado exato. Entendi. No nosso caso, ele deu, foi por muita sorte. Né? Questão do ponto flutuante da máquina. Né? Também Então, dá pra tem analisar a muitas, tendência, né, do número. Ah, esse número ele tá tendendo a tal número, né? mas de repente ele não é. É para ser 1,999999, não é para ser 2. A resposta certa, entende? Porque na prática você não vai ter números bonitinhos. Vai ser tudo muito quebrado. Não dá para arredondar, porque você nem sabe quem que é o valor certo. Né? Você não pode fazer isso, daí você está aumentando ele. Porque o método ele vai em direção ao que é o certo. Se de repente você, na tua imaginação, você pensa que esse número está dando 1,98, então ele vai dar 2. Mas às vezes vai aparecer 1,98. Você aumentou ele. Entendi. Essa matriz aqui ela é simétrica, galera. Ó. Veja que aqui esse A21 e o A12 eles têm o mesmo resultado. Vou voltar aqui atrás. Ó. Então, esse somatório aqui, ó, esse somatório aqui de G1 vezes G2, dá o mesmo número do somatório de G2 vezes G1. Essa matriz aqui ela é simétrica. Esse elemento é igual a esse daqui ó, vai ser igual a esse daqui, linha 3, coluna 2, linha 2, coluna 3, vai ser igual a esse daqui igual a esse. E é bom saber que ela é simétrica, porque daí eu vou poupar muitos cálculos. Bom, aí, quais são as propriedades? Matriz simétrica, acabei de falar. Se as funções G elas forem tais que os vetores G, os vetores G resultantes forem linearmente independentes, o sistema admite uma solução única. Tá. Isso daqui é o seguinte. Se você, por acaso, pega funções G de forma errada, por exemplo, você pega uma seno de x e pega uma 2 seno de x, você está pensando que eu estou pegando duas funções, né? Não, você está, na verdade, pegando a mesma. Porque seno de x e 2 seno de x é a mesma função, só que uma na verdade, não é que é a mesma função. Elas são combinações lineares uma da outra. Tá? Ou seja, existe um número que você multiplica a outra, um número que você multiplica uma função para dar outra. Existe. Agora você pega x e x quadrado, que número você multiplica por x para dar x ao quadrado? Que número? Não existe. Não existe. Elas são linearmente independentes. X e x quadrado, elas são vetores canônicos lá da álgebra, né?
ou um x quadrado, x ao cubo, são vetores canônicos lá, é uma base canônica lá do espaço Rn. Então, imagina, lembra daquele exemplo, lá da álgebra. Então, se você pegar lá cosseno de x e seno de x, são funções linearmente independentes. Não existe um número que se Professor, multiplica como cosseno para dar um seno. a base canônica são os vetores I e JK, né? É, né? Para o caso do Rn, tá? O Rn é o. É o que mesmo, RN? Ah, espaço dos números reais lá, as retas numéricas. Ah, sim, Eu perfeito. poderia pensar no espaço das funções, no espaço dos polinômios, no espaço dos números complexos. Tem vários espaços, né? Sim. É tudo Então, GA, né? Caramba, mano. geralmente a gente trabalha com RN, que é o mais fácil, é o mais Sim, simples de eu estudar, lembro. como se fosse um padrão, né? A linguagem padrão. Daí a gente criou subespaço, tem os subespaços É, também, né? espaço fácil. Nossa, que E é viagem. assim, galera, se por acaso esses vetores forem, se essas funções forem linearmente independentes, você vai ter uma solução única no sistema. Se você não forçar isso daí, se você não fizer, se você não tiver esse cuidado de pegar funções linearmente independentes, você vai ter infinitas soluções no seu sistema. Isso vai ser um problema grande, tá? Vamos pensar aqui, ó. Encontre a reta de mínimos quadrados que melhor se ajusta aos pontos. 21527383. Então, eu quero uma função assim, ó, a mais bx. Eu quero a melhor de todas. A mais bx. Eu quero saber quanto que é o a, quanto que é o b, de forma que eu tenho uma reta, né, que passe por o mais próximo possível desses pontos, segundo o conceito de mínimos quadrados. Então, o que eu quero é encontrar dois coeficientes, alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 mais alfa 2x. Tá? Então, eu vou ter que resolver esse tipo de função aqui, ó, que é a minha phi de x, porque eu não conheço a f, né? Alfa 1 G1 mais alfa 2 G2. O meu G1 aqui é 1 e o meu G2 é x. 1 e x, que são os vetores I e J do R2, como o Abraão falou agora, né? São os vetores canônicos do R2. I e o J. 1 e x. Beleza? Então, vamos escolher aqui a G1 igual a 1 e a G2 igual a x. Justamente para eu ter o quê? Alfa 1 mais alfa 2x. Ou seja, A mais BX tanto faz. A mais BX ou alfa 1 mais alfa 2x é a mesma coisa. Só estou mudando, falando que o A é o alfa 1 e o B é o alfa 2. Então, eu quero esse tipo de função para eu resolver esse tipo de função aqui, ó. Vamos voltar lá atrás. O que tem que resolver? Esse aqui, ó. Alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x. Entenderam porque agora as funções são 1 e x? Porque eu quero uma reta. E o que gera uma reta? Essas duas funções linearmente independentes. 1 e x. São duas funções linearmente independentes e que geram todo o R2. Professor, Como? Ah, nesse caso aí você só reescreveu, não reescreveu a sua função linear? não, Porque, por exemplo, se substituir A, que é uma constante, por outra constante, não, né? não, para mim é a mesma coisa. Tudo igual. É a mesma coisa. Estou falando assim que antes a gente chamava assim, agora a gente está chamando assim, é a Ah, mesma tá, coisa. perfeito. Não estou fazendo nenhuma substituição, nada. Nem comecei a conta ainda. Eu estou explicando que lá Sim, do sim. ponto de vista lá do cálculo 1, lá, ou da matemática lá do ensino médio, a gente pensaria assim, y é igual a x mais b. Agora estou pensando em alfa mais x alfa 2. Só isso. É a mesma linguagem. Estou mostrando que. Tá? Primeira coisa a fazer: diagrama de dispersão, que é colocar os pontos. Ponto 2, 1, 5, 2, 7, 3 e 8, 3. Tem uma reta que melhor se aproxima a esses dados? Será que essa reta aqui é a melhor? Será que essa reta aqui é a melhor? Qual que é a reta melhor? Será que tem que passar em cima de um ponto? Eu vou encontrar a melhor reta possível. E só existe uma. Por quê? Desde que eu pegue funções linearmente independentes. Solução única. Só tem uma solução. Então, para essa reta, para esses Mano, quatro mal pontos, só tem chegou, uma né, reta velho? que é a melhor de todas. Não existe duas. Tá?
Vamos lá, tem que resolver esse sistema aqui. E quem que vem aqui, que número que vem aqui, que número vem aqui, que número vem aqui, 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 aqui. Vou calcular esses números, é a coisa mais fácil do mundo. Precisamos encontrar para cada um dos coeficientes, né? Para cada um dos coeficientes utilizado no sistema anterior. Esse coeficiente aqui, esse coeficiente, esse e esse. Para isso, eu vou construir uma tabela. Essa tabelinha tem que fazer. Coloco aqui o x, coloco os y. Era bom. Ponto 21, 52, 73, 83. Isso daqui nem precisaria, tá? Isso só atrapalha. Só atrapalha. Esquece isso daqui. Faz de conta que não existe. Pontos 2152, 73, 83. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular o G1 de x. Quem que é G1? G1 é 1. G2 é x. Então, o que é G de x1? G1 de x1, desculpa. É 1. O que é G1 de x2? 1. O que é G1 de x3? 1. O que é G1 de x igual a 8? 1. Por quê? Porque a minha função G1 é igual a 1. G1 igual a 1 é uma função constante. Independe do valor do x que eu coloco aqui entre G1 parênteses 5. Quanto que é G1 de 5? 1, porque minha função é sempre 1. Independente do x que eu tenha, isso aqui é uma reta. Então, por isso que eu preenchi com 1. A minha G2 de x é igual a x. Eu não gosto muito dessa notação, que eu vou mudar aqui porque alguém conseguiu fazer a pergunta, tá? Vamos lá, vou mudar aqui. Mais claro. Não vou dar brecha para eles me perguntarem alguma coisa, tá? Então, voltando aqui de novo, nessa situação aqui, quanto que é G1 de 1? G1 de 1 é constante, né, professor? Quanto que é G1 de menos 5? 1. Quanto que é G1 de π? 1. Qualquer número que você coloca aqui no lugar de x, a função é sempre 1, por isso que ficou tudo 1. Quanto que é G2 de alguma coisa? É essa mesma coisa. Isso aqui é a função identidade. Função identidade. Bissetriz, ela gera bissetrizes quadrantes ímpares, né? Então, se você tem lá 2 para x, o teu G2 de 2 é 2. Quanto que é o G2 de 5? G2 de 5, coloca 5 no lugar de x, vai ser 5. G2 de 5 é 5. G2 de 7 é 7. O G2 de 8 é 8. Porque o G2 de x é x. O G2 de qualquer coisa é qualquer coisa. E aqui, nesse primeiro caso, a G1 de qualquer coisa é sempre 1. Por isso que ficou sempre 1. Eu preciso fazer G1 ao quadrado, G2 ao quadrado, G1 vezes G2, F vezes G1 e F vezes G2. Por quê? G1 vezes G1, G2 vezes G1, F vezes G1, F vezes G2, G2 vezes G2. G1 vezes G2 e G2 vezes G1 é o mesmo resultado. Então, por isso eu tenho que calcular essas colunas aqui. G1 ao quadrado é você pegar essa coluna inteira e levar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Coloca aqui. G2 ao quadrado. 2 ao quadrado, resposta aqui. 5 ao quadrado aqui, 7 ao quadrado aqui, 8 ao quadrado aqui. G1 vezes G2. 1 vezes 2, 2. 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. F vezes G1. F vezes G1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Isso é importante. F vezes G2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 24. Aí. O que eu preciso? Fazer a soma. Por que tem que fazer a soma? Soma dos G1 vezes G1. Então eu precisava do que aqui? Ó? Soma de G1 ao quadrado. Soma de G1 ao quadrado. Puxa vida, acho que salvei esse negócio aqui, só que me falta. Ah, que droga. Só um pouquinho, galera. Sem problema.
Eu acho que eu estraguei meu slide aqui. Pintei ele. Tá, vamos lá. Eu tenho que fazer as somas aqui. Vou precisar da soma de quem? Do G1 ao quadrado, do G2 ao quadrado. Vou precisar do soma do G1 vezes G2, do F vezes G1 e do F vezes G2. Somas aqui, ó. Essa soma, essa soma, essa soma, essa. Essa daqui é a mesma dessa, tá? Tá aqui, ó. Só somar essa coluna. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 mais 25 mais 49 mais 64. E assim por diante. Volto no sistema. O que que eu preciso? G1 vezes G1. A soma de G1 ao quadrado. Soma de G1 ao quadrado. 4. Coloco 4 aqui, ó. 4 alfa 1 mais G1 vezes G2. A soma deles. Aqui, ó. 22. 22 alfa 2. Então, 4 alfa 1 mais 22 alfa 2 igual a F vezes G1, 9. Aqui, ó, 4 alfa 1 mais 22 alfa 2 é 9. Quanto que vale esse somatório aqui? É o mesmo daqui, que é 22. Por causa da simetria, né? Ô Então, 22 professor, alfa 1 mais. é tudo muito algoritmo, né, na engenharia. É só fazer o passo a passo. Exatamente. Mas tipo, isso não mata a criatividade, sei lá, o modo de pensar? Toda hora só passo a Não, passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. não porque alguém imagina assim, a, isso aí está pronto, mas você pode desenvolver novo. Como assim? Você pode desenvolver uma técnica nova, se alguém desenvolveu, isso daí está pronto, mas alguém fez. Então sempre vai ter Sim, trabalho para alguém fazer. Ah, interessante. o que acontece é que se de repente você fala assim, alguém descobriu isso, leva o nome leva os méritos dessa descoberta. De repente você lá pensou na mesma ideia de um cara que já desenvolveu aquilo. Ah, descobri como faz. Então vamos pegar, vamos usar aí como se diz, o que está pronto, sempre citando as referências, né? Ó, aquilo lá já está pronto, eu não preciso fazer tudo do zero, não preciso reinventar a roda, né? Eu posso usar ela. Acaba sendo, sim, mas para você começar um negócio do zero, você fazer a roda do zero, cara, Não, é muito vale a difícil. pena. Ô professor, então só uma dúvida aqui. Eu uso esse procedimento quando eu quero o quê? Quando eu quero a Calcular, exatidão de um sistema? não. Eu estou calculando os valores dos alfas aqui. Não, sim, mas Só eu utilizo esse a- método, esse cálculo. sim. Eu já vou chegar na conclusão disso aí. É isso aí, Abraão. Isso aí. Eu quero encontrar os valores para alfa 1 e alfa 2, resolvendo agora esse sistema, Sim. que aí, vamos supor que vocês consigam resolver 2 sétimos e 5 14 alfa. É o valor do alfa 1 e do alfa 2. Onde que vai alfa 1 e alfa 2? Aqui, ó, alfa 1 e alfa 2. Então, a minha função é 2 sétimos mais 5 14x. Essa é a reta que passa o mais próximo disso. Ó, se eu pego aqui x, agora eu monto com essa equação, eu monto lá. X igual a 2. 2 sobre 7 mais 5 sobre 14 vezes 2. Vai dar quanto? 4 sobre 14 mais 10 sobre 14. Dá 14, 14 avos vai dar 1. Então bateu 1 com 1. Coincidentemente, ele ficou em cima do ponto. O vermelho ficou em cima do preto. Agora, pega x igual a 5. X igual a 5. Coloca 5 vezes 5, 25. 25 sobre 14 mais 4 sobre 14. 29 sobre 14, né? Vai dar 2 ponto alguma coisa. Ó, 2 ponto alguma coisa. Não vai dar 2, né? Seja 2, vamos lembrar. É, poderia até fazer uma tabela e colocar um do lado do outro, 14 e 28. Se colocar os valores aqui comparando, né? Aqui dá 1, aqui vai dar 2 ponto alguma coisa, enfim, pode fazer isso daí. De repente a gente vai fazer depois no próximo exercício. O que eu estou falando para vocês é que essa função aqui, ela determina a reta que se aproxima Do o conjunto de máximo pontos. possível do conjunto de pontos, sem ter que passar necessariamente por cima deles. Ah, entendi. Entendi. Que Isso aí nesse ninguém caso, discute. que nesse caso não existiria uma reta que passasse por esse conjunto de Não, pontos. Não tem como, não, né? se os pontos não estão alinhados, né? Exatamente. Entendi. Então a melhor reta é essa. A melhor reta por mínimos quadrados é essa. E isso na engenharia eu poderia aplicar para qual situação, por exemplo? Olha, Bruno,
você tem uma situação lá, você tem um lago, e esse lago você quer calcular a área dele. Aí você vai falar assim, é só usar o Google lá, que o Google calcula a área. Beleza. Então tá. Eu ia falar para você pegar ali e fazer uma interpolação, fazer alguns pontos, não, talvez na área de lago, acho que uma interpolação seria melhor. Esquece isso daí. Vamos pensar no caso uma previsão. Você pode usar para previsão. Eu não queria falar para vocês usarem para previsão, porque é muito complicado. Eu trabalho com previsão, sei que previsão é algo muito mais avançado. Mas, a princípio, você pode pensar em extrapolação. Extrapolar. Você tem lá um experimento que você fez em laboratório, você fez lá de hora em hora, só que você queria saber o que vai acontecer lá numa hora depois do experimento, sendo que você encerrou ele lá depois das 6 horas, você queria saber o que ia acontecer lá na sétima hora, na hora H igual a 8, H igual a 9, T igual a 9. Você pode extrapolar. Entendi. Interpolação, eu falei para vocês, se tiver dado faltando no intervalo, você pode usar. A extrapolação, você pode utilizar dados para fora do conjunto de Entendi, dados, tá? entendi. Porque essa reta, querendo ou não, essa reta ela tem uma tendência, né? Os pontos que estiver perto dela já estão mais ou menos com um resultado previsível, né? Sim. Então, a Entendi. tendência. Vamos explicar isso daqui, nesse daqui você vai entender melhor. Encontre a parábola através dos mínimos quadrados que melhor se ajusta aos pontos da tabela. Então, nós temos os pontos. Primeira coisa, gráfico. Está aqui, ó, os pontos. Isso daqui está lembrando a parábola? Sim. Sim. Então, eu quero uma parábola que melhor se ajusta a esses dados. A tendência aqui, quando a gente fala em parábola, é usar essas três funções aqui, 1x e x quadrado, para eu poder trabalhar de forma completa. Só que eu tenho um sistema 3x3, né? Um sistema 3x3. Então, veja bem. Se eu utilizar apenas x ao quadrado, será que eu já gero a parábola? Sim, eu gero a parábola passando pela origem. Então, nesse exercício, eu vou deixar proposto usar somente uma função, somente a g3 de x. Mas o certo é usar isso daqui, as três juntas. Por quê? Aqui eu só gero parábolas que têm o vértice na origem. A parábola que toca a origem. Esse tipo, usando essas três funções, que são quaisquer tipos de parábola que você imaginar dentro do plano, né? Do plano cartesiano. Você vai lá, você faz o plano cartesiano XY. Com essas três funções aqui, você consegue criar qualquer parábola. Eu quero criar a parábola 1 mais 5x mais 10x quadrado. É só você usar 1 vezes 1, 5 vezes x e 10x quadrado. Você usa esses pesos, esses valores de alfa, né? Que acaba sendo uma combinação linear. Agora eu quero descobrir quem são os melhores alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Gostaria de saber, mas para simplificar esse exercício, que ele vai ser bem peculiar, eu vou trabalhar somente com essa parte aqui, ó, e vou deixar para vocês fazerem ele completo com mais tempo. Quando eu um diagrama de dispersão que a parábola pela origem seria uma boa escolha. Já que ela é uma boa escolha, eu posso adotar isso daqui apenas, em vez de usar um alfa 1 de 1 mais alfa 2 de 2 mais alfa 3 de 3. Ou seja, em vez de usar o alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x mais alfa 3x quadrado, eu vou usar apenas um alfa 1 x quadrado. Um alfa 1 x quadrado. Ou simplesmente x quadrado, né? No caso é o G1 igual a x quadrado. Então, minha função aqui de x vai ser uma função alfa 1 x quadrado. E como nós temos apenas um valor de alfa para resolver, eu tenho uma equação com uma linha e uma coluna. Ou seja, eu tenho uma equação. Que sistema é esse? Isso daí é uma matriz, professor? Pode ser representado de forma matricial? Não. Esse daqui? Isso. Pode. Pode, mas não faz sentido, né? Porque são números. Porque a outra sim. Matriz. Também É, pode. é porque toda equação ela pode ser representada, né, como uma matriz. Sim, exatamente. E daí você Toda pode equação resolver pode aquele ajudar. sistema por matriz, né? Exatamente. Ó, então aqui eu vou ter que calcular aqui G1 ao quadrado e F vezes G1. É só o que eu tenho que calcular.
G1 ao quadrado e F vezes G1. Então, monto a tabela com X com Y. Vou ter que fazer G1 ao quadrado, então para isso eu vou colocar aqui a G1. Né? Quem que é a minha G1? Quem que é a minha G1 de X? É X quadrado. Então eu tenho que pegar esses caras aqui, levar ao quadrado e colocar a resposta aqui. Ó. Esse é o quadrado e colocar aqui, esse é o quadrado e colocar aqui, porque a minha G1 de X é X quadrado. Então, cuidado, tem que saber quem que é a função que vai gerar esses resultados. Então, G1 de x igual a x quadrado, significa que G1 de menos 1 é 1. G1 de menos 0,75 é 0,75 ao quadrado. Vou colocar a resposta já aqui. E aí eu vou precisar, então, do G1 ao quadrado e o F vezes G1. G1 ao quadrado é você pegar de novo esses resultados aqui, levar ao quadrado e colocar do lado do resultado. Bem simples, né? E aqui eu tenho que fazer F vezes G1. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, coloco na última coluna. Faço a soma dessas três colunas que interessam pra gente. Aqui, aqui, aqui. Aliás, essa daqui não interessa, né? Essa coluna não interessa, só as duas. Por que só as duas? Esse número eu preciso desse. Só dois somatórios.